estar aqui batendo um papo com o Matheus. Estava vendo, Matheus, sua reflexão sobre os lobos. A gente vai entender a importância de sempre ter uma figura de liderança na nossa vida, né? Alguém para poder liderar, Perfeito. alguém para poder a gente seguir, né? Muitas vezes essa figura somos nós, né? Somos exemplos para muita gente, Com certeza, somos com modelos. E a nossa responsabilidade com relação a esse olhar do outro, né? Como é que nós estamos sendo vistos, sendo percebidos enquanto influenciadores, né? Com esses recursos que nós temos hoje, você com um trabalho brilhante, Matheus, dentro dessa plataforma da internet, do Instagram, né? Então, como é que nós estamos sendo lobos, fazendo com que os outros nos sigam, né? Qual é o grau de responsabilidade que nós temos, né? O som tá ruim, o pessoal tá falando, é isso? Não, o som tá ok. Pelo menos pra mim tá ok. Tá ouvindo direitinho? Tô sim, tô Ah, sim. todo mundo tá ouvindo Eu direitinho? baixei mais a música porque senão fica muito barulho. Ah, então, é bem isso, a reflexão do que você trouxe, viu, Matheus? Então, a nossa figura enquanto quem lidera, quem é observado, viu? Mas eu tô aqui disponível, já que a gente não montamos temas nem pauta, como a live é aleatória. Exatamente. Eu tô aqui para poder conversar sobre o que você sem quiser. roteiro, é no freestyle, Bem rapidinho. é no que vier na cabeça. Léo, você Diga, falou oi. sobre a importância de ter uma referência. Eu acredito Sim. que hoje, com as redes sociais, por menor que seja o seu alcance na rede social, vou falar assim, tipo, tem lives que acontecem e tem 2.000 pessoas. Hoje temos 8, 10, bateu, sei lá, 15 pessoas. Sim. Independente Sim. do número de pessoas que você alcance hoje, tá? Hoje, você toca alguém, você pode mudar e melhorar a vida de uma pessoa. Então, você sim pode ser um influenciador, você sim tem o seu lugar de fala, seja lá onde ele for, seja aqui no Instagram, seja no YouTube, no TikTok, na vida em geral. Todos nós agimos como influenciador de alguém e também somos influenciados por outras pessoas, seja 1 grama ou 1 tonelada, pessoas acabam por influenciar nossas vidas. É isso mesmo. E aí cabe a gente esse olhar de responsabilidade para o que nós estamos influenciando, né? Então, como é que nós estamos acessando essas pessoas? Qual o conteúdo que nós estamos ofertando para essas pessoas? Existe uma transformação, existe uma movimentação, como o Cris sempre fala, de amor, né? De auto-amor, de autocuidado. Porque muitas vezes a gente vive em uma era em que a gente quer vender tudo, a gente só falta vender a nossa alma, né? E aí a gente esquece que nós estamos lidando com pessoas, com seres humanos, que a gente precisa aprender a tocar essa alma. E Jung traz muito isso. Nós somos almas, né? Nós somos seres que precisamos dessa iluminação própria, né? Que muitas vezes é vinculada através do outro. Então, qual o nosso grau de responsabilidade nesse processo de influência? Como é que a gente está tocando? Está tocando com amorosidade? Está tocando com respeito? Está influenciando de maneira satisfatória? Então, isso é importante para a gente, né? Qual o grau de transformação que eu disponibilizo na vida desse sujeito que eu ando tocando, né? E eu costumo dizer, muitas vezes, que não adianta também a gente querer abrir feridas e não estar ali para tratar, para cuidar dessa ferida. Que é o que acontece com muita gente, né? Principalmente com esse recurso das lives, da rede social. Abre-se muitas feridas e não cuidam dessas feridas, né? Como é que está sendo feito esse acompanhamento, esse cuidado, né? Um bombardeio de informação, muitas vezes, quando a gente peneira essas informações, Matheus, passa pouca coisa útil, pouca coisa que nos transforma, pouca coisa que faz com que a gente mude essa nossa consciência humana. E isso é importante, né? A gente tomar consciência desse olhar de responsabilidade que precisamos ter mediante o nosso papel na sociedade. Né? Como é que eu estou auxiliando esse ser? Como é que eu auxilio ele nesse processo de transformação? Então, isso é importante. Essa figura que você trouxe do lobo, de ser influência, de ser liderança, isso é importante para a gente o tempo todo, porque muitas vezes nós estamos... Beijo, Elisângela! Tem uns seguidores meus entrando aqui. Mas assim, porque o nosso papel é a gente entender
que em muitos momentos nós somos liderados, em outros momentos nós lideramos. E como é que nós estamos sendo influenciados? Porque muitas vezes também a gente segue uma liderança, que muitas vezes é uma liderança que é tóxica, é uma liderança que não acrescenta em nada. Existe muita paixão, muito envolvimento, às vezes, em alguns atos de liderança, em que você perde até o ato de raciocinar, né, de maneira assertiva sobre aquilo. Então tem gente que mata e morre por uma determinada causa e muitas vezes não sabe nem qual é a causa. Não sabe nem por que está na luta. Né? Quantas manifestações está lá com a bandeira levantada, com o rosto pintado, e não sabe por que está fazendo aquilo. Então a gente precisa entender e refletir a respeito de como nós estamos seguindo esses líderes. Qual o papel dessa liderança? Existe um objetivo? Como isso me transforma? Como isso me acessa? Então isso é importante para o nosso desenvolvimento. Eu quero escutar as pessoas aí. Escrevam aí, gente, o que vocês acham. A live é aleatória, fui chamado de última hora. O Matheus me convidou aqui ao vivo e a gente está aqui batendo um papo. É tudo no freestyle. Para quem não sabe, é o P do MBTI. O P do é lá em cima, a gente... não ia nem acontecer. Algumas pessoas mandaram mensagem: Matheus, vamos fazer uma live hoje? Como assim, do nada? Bora. Tudo bem, vamos fazer. Tudo bem, Matheus. Mais alguma pergunta, Matheus? Mais alguma problematização? Gente, vocês têm alguma pergunta? Matheus me trouxe essa questão da liderança como ponto inicial. Você falou sobre o tempo, né, Matheus, também? Falei a respeito do tempo. O que é que você quer saber sobre o tempo? O que é que eu fale? Porque, assim, hoje eu sou formado em comunicação e marketing e parte do meu trabalho hoje é prestar consultoria para algumas pessoas. E eu vejo muita gente que trabalha no marketing digital, não vou dizer todos, porque eu não conheço todos, mas boa parte fala que o tempo é o seu ativo mais precioso. Que o tempo é o seu ativo mais precioso. E durante essa semana, e ouvindo o Essencialista, eu refleti que não é o tempo em si, porque o tempo em si você pode simplesmente ficar parado e vendo Netflix. Netflix é massa, tá, pessoal? Não tenho nada contra o Netflix. Mas você pode ficar vendo um filme lá idiota que não tá te acrescentando em nada, ou ficar simplesmente de braço cruzado olhando pro teto. Talvez, para mim, o maior ativo é a experiência, é o que você faz com esse tempo. Eu queria discutir um pouquinho isso com você sobre... A gente já falou sobre como se é passado algumas coisas na internet, Sim. né? Que precisa, sim, ter um filtro. Foi um dos motivos de eu sumir do Instagram 2 semanas. E vou continuar, tá, pessoas, no meu retiro, no meu off do Instagram. Não fique não, venha trazer conteúdo que o pessoal precisa. Olha, sobre Superbike, Léo e Matheus, liberar não é para qualquer um. Poucos estão preparados para isso. Estou hoje ouvindo 2 desses poucos privilegiados. Eu. Tudo bem. Olha, tem um bocado de gente entrando aí, alguns contatos meus, viu, Matheus? Mas assim, Matheus, o tempo, eu costumo dizer que o tempo não volta, gente. O tempo não volta. Aquele tempo que a gente viveu, esse tempo agora, 8 horas e 9 minutos, né? 20 horas e 9 minutos, ele não vai voltar mais do dia 18 de junho de 2020. Não volta mais. A gente precisa entender que pensar no tempo é pensar como um artigo de luxo, uma pedra preciosa que nós precisamos cuidar. Então, o tempo ofertado, principalmente o tempo que nós temos nesse momento, que é o quê? Com saúde, nós estamos saudáveis aqui, batendo um papo, conversando, respirando. Quanta gente nesse momento está em cima de uma cama de um hospital, né, fragilizado, sem poder nem se alimentar direito, sem poder beber uma água, que às vezes, né, a gente sabe o valor de beber uma água quando a gente está com sede, né, a gente bebe um copo de água, a gente não tem nada mais prazeroso. Então, pensar no tempo é a gente entender que esse tempo não volta atrás, que a gente precisa utilizar ele da melhor forma possível. E aí, sempre tendo esse olhar altruísta, esse olhar cuidadoso, para com o próximo e para comigo, né? Como é que eu estou utilizando esse meu tempo? Quais os investimentos que eu venho trazendo para esse tempo? Eu estou utilizando esse tempo para fazer o bem, para o crescimento da humanidade, para o meu crescimento,
ou eu estou apenas vivendo de maneira muito depreciativa esse tempo? Então a gente precisa utilizar esse tempo a nosso favor. Como é que eu posso fazer isso, Matheus? Utilizar esse tempo a nosso favor? Você tem uma resposta para isso? Experiências. Para mim, experiências. Para mim isso é fundamental. Para mim, a vida meio que perde o sentido sem ter a experiência. Como eu falei anteriormente, sem ter o momento uau da sua vida. Ou vários momentos uau. Gostei desse momento uau. Mas é isso, o que você trouxe, essa questão da experiência é fantástico. A gente vai entender que estar em vida é estar em movimentação de quê? De desalinho, muitas vezes, conflitos, desafios o tempo todo, né? Se não aguenta, não desce por play, né? Por play, né? Assim que fala, se não sabe brincar, não desce por play. Então a vida é isso, é um convite para a gente lidar com adversidades, com conflitos, com inquietações, e que o tempo todo a gente vai lidando com isso, mas a gente só fica esperando que o tempo nos oferte prazer, que o tempo nos oferte ganho, nos oferte coisas boas, né? E a gente precisa olhar para essas coisas que a gente acha que não é boa como coisas boas também, porque a gente aprende. É como você falou, a aprendizagem está na vivência, nas experiências. E como é importante a gente se colocar nessas experiências. E observe, a gente desde pequeno, né, os nossos cuidadores, os nossos pais falam assim, olha, com o tempo você vai conseguir entender o que eu estou lhe falando hoje. E aí entra a questão da maturidade. A aprendizagem, as experiências, elas nos permitem ter maturidade. A maturidade é isso. É a gente vivenciar, é a gente passar por uma situação, às vezes, que a gente acha que nunca ia conseguir sair dessa situação. A gente observa lá atrás e verifica. Poxa, sobrevivi. Estou aqui, ó, sorridente, né, Matheus? Ouvindo uma música, batendo um papo e sobrevivi. Ontem, lá no passado, eu me coloquei em um processo de entristecimento tão profundo por causa desse conflito que eu vivia, que eu achava que não ia conseguir superar. Por isso que aí eu puxo sardinha para o meu lado. A importância de fazer psicoterapia, a importância de fazer, né, de buscar um bom psicólogo para a gente poder colocar esses monstros para fora, para a gente liberar essa nossa psique. Então é importante para a gente construir o que há de melhor para a nossa vida através dessas experiências que a vida nos convida o tempo todo, que são tão significativas e tão importantes para o nosso desenvolvimento biopsicossocial e espiritual. Porque nós somos um corpo, nós somos uma mente, nós somos as relações que nós vivenciamos e nós somos a conexão com o nosso eu sagrado, que aí a gente não entra em religião, a gente entra em algo que pertence a cada um. Vivemos em uma sociedade laica e que a gente precisa respeitar essa singularidade, né, de cada um, de crenças, de valores, e isso é importante para a gente. Então, olhar para esse tempo com mais amorosidade, Matheus, é a gente entender que o tempo ele está aí, o tempo não para, como já dizia a Cazuza, né? O tempo não para e a gente precisa correr contra esse tempo. E é correr de mãos dadas, buscando sempre o melhor, fazer o melhor, né? Então, isso é importante para a gente. Porque senão esse tempo nos atropela. Ou então a gente fica adormecido, igual o urso polar, lá numa caverna, né, em seu período de quarentena, né? E aí quando você acorda, o tempo passou, os cabelos ficaram embranquecidos e experiência nenhuma você teve. Como é que você consegue ter um repertório de vivência significativo se você não se permitiu viver experiências? Lembrar também, toda oportunidade de experiência, Matheus, é um convite a ação e reação. Então eu preciso entender que eu vou viver tudo, todas as experiências que me convidarem eu vou estar vivendo. Eu tenho essa oportunidade de vivenciar experiências diversas, mas eu preciso ter um filtro. Qual o intuito de vivenciar também essa experiência? Isso vai agregar em quê na minha vida? Até porque eu tenho que ter consciência que a minha ação vai ter uma reação. A curto, médio ou longo prazo, ela vai chegar. É aquele negócio, a frase bem clichê, né? A semeadura é livre, mas a colheita ela é o quê, Matheus? Obrigatória. Obrigatória. Com certeza. Léo, eu queria, antes da gente encerrar, que você se apresentasse. Aqui é totalmente aleatório, sim. Você precisa falar quem você é no final. Ótimo. Gente, olha, Matheus me chamou de última hora para esse bate-papo e eu vim, né?
Matheus, eu estou em atendimentos, viu? Estou aqui em atendimento online. Pedi para minha paciente que ia atrasar um pouquinho, mas por isso mesmo. Gente, ó, eu sou psicólogo, trabalho com psicologia clínica, e aí eu tenho, né, trabalho no consultório e faço atendimento. Nesse momento, nós estamos vivendo só atendimento online, mas é isso. O meu trabalho é nessa movimentação de gente, nessa movimentação de ser humano, e aí é um convite para vocês para buscar fazer psicoterapia. Viu, Matheus? Eu também tenho atividades voltadas para a questão da área organizacional, também trabalho com treinamentos, trabalho com palestras, né? Faço live, convido todos vocês para a minha live sábado agora. Eu vou estar falando sobre o eu materno, eu e Leonara, lá do escritório materno, a gente vai estar falando sobre esse eu materno, como é que as mães, que as cuidadoras, que esse eu materno, que às vezes o homem assume também, está sendo nesse período de quarentena, Matheus, lidar com os filhos dentro de casa, né, rotina, ter que fazer, se virar nos 30, né, porque muitas mulheres estão aí, lavando, passando, cuidando da casa e tendo que trabalhar home office. E em paralelo a tudo isso, tem que gerenciar os filhos, né? Então é um desafio para a figura materna. Que horas é a live no sábado? 19 horas, todos convidados, viu, gente? Você também, Matheus, está convidado. E a gente vai marcar uma live, viu, Matheus? Nossa. Vamos marcar uma live. Pois é. Vamos marcar uma live com uma temática planejada. Apesar que lidar com essa questão aleatória, Matheus, é interessante. E a gente começa a trazer o nosso eu do improviso, do que a gente tem enquanto repertório de conhecimento, de vida. Né? Kátia está falando, show, maravilhosa reflexão. Beijo, Kátia. Glória Alencar entrou também aí, ó. Vai ter a mentalização sim, eu vou encerrar a live e aí eu abro outra para fazer a mentalização, beleza? Fechado, Matheus. Matheus, quero dizer a você gratidão pelo bate-papo assim aleatório. Espero ter levado algum pouquinho de conhecimento para esse povo, para essa galera linda. Você acrescentou na vida de 12 pessoas. Mas assim, ó, gente, a reflexão que fica a gente falou sobre o tempo, né? E sobre a questão da figura da liderança. Que a gente seja esse exemplo de liderança que a gente busca pra gente. Então é sempre se colocar no lugar do outro de maneira muito cuidadosa, isso é importante. E o tempo, gente, é como eu disse, como o Cazuza fala, o tempo não para, o tempo não volta. Então faça o que você quiser fazer, sempre pensando nas nossas consequências, de maneira muito cuidadosa, e lembrando sempre que essa é a sua construção enquanto humanidade, enquanto ser único, exclusivo e maravilhoso, como minha amiga Cris fala, um ser maravilhoso que nós somos. Ok, Matheus? Então a palavrinha para finalizar com você aqui é gratidão, viu? Gratidão por esse bate-papo. Gratidão você. Beijo no coração. Esse convite totalmente aleatório e totalmente no improviso. Totalmente. Valeu. Mas é isso, é gostoso. O aleatório é gostoso, viu? Com certeza. Beijo no coração, meus iluminados. E até nossa live de verdade, viu, Matheus? Até a nossa live de verdade. Tchau, gente.